Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, o nosso estudo da palavra. Hoje estamos encerrando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Seja bem-vinda, irmã Elda. Boa noite. Bem-vinda, irmã Dalva. Boa noite. Vamos chegando. Compartilhe. Deus abençoe a todos, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Momento de adorarmos ao Senhor. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Igreja Presbiteriana de Olaria. Mariuceia, bem-vinda, irmã. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Vamos chegando. Aproveita esse momento. Gente, boa noite, João Luiz. Boa noite, Mariuceia Regli. Boa noite, Elda. Tudo bom com vocês? Aline Mota, boa noite. Vamos começar daqui a 7 minutos. Graça e paz, seu Jaci Moreira. Boa noite, pai. Deus abençoe, Luciene, lá de Monerá. Vamos chegando, irmãos. Nelson também está aí participando. Flávia Abreu, boa noite. Dona Iracema também está assistindo com a Elda. Que bênção. Boa noite, Helene Glória. Tudo bem, minha irmã? Como é que você está? Lucilene de Oliveira Coelho, lá de Monerá, boa noite. Vamos chegando, vamos participando. Aproveite esse momento para compartilhar e convidar outras pessoas. Sueli, irmã Sueli Costa. Bem-vinda, irmã. Se inscreva no YouTube, no nosso canal do YouTube. Faça a sua inscrição. Bem-vindos, irmãos. Deixa eu desligar aqui. Bota na rede 35, não bota na 5.0. Isso. Bota lá automaticamente. E pronto. Boa noite, irmãos. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Domingo, nosso culto pela manhã na igreja. Estaremos reunidos às 9h30 e à noite aqui de casa. Sendo que esse domingo agora será o último domingo, né, nesses horários. Amanhã, se Deus permitir, estarei na igreja para orar com os irmãos, para a gente conversar um pouco, para estarmos juntos. Boa noite, irmã Nelice. Boa noite, Altelina. Deus abençoe, Elda. Reunião de oração toda terça-feira, 19h30. A partir da semana que vem, também não será mais aqui de casa, será da igreja. Sábado agora, Santa Ceia, lá na congregação do Valão do Barro. Nesse próximo sábado. Terça-feira, então, será o encontro jovem. Também teremos nesse encontro, nessa primeira terça agora, a participação dos líderes dos grupos de oração. Todos os líderes que quiserem e puderem participar serão muito bem-vindos. No próxima terça-feira, dia 3 de novembro, às 19 horas, vamos chegando na igreja, porque às 19h30 começa a reunião. Terminando agora o mês de outubro rosa, todas contra o câncer de mama. Domingo, dia
8 de novembro, no dia 8, não nesse agora, mas no dia 8 de novembro, teremos o nosso culto presencial às 19 horas. Lembrar os irmãos, volta às aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical, no dia 8 também, às 9h30 da manhã. Você vai chegar e vai direto para a sua classe, estudar a palavra com os irmãos da sua classe. Lembrando que debaixo de qualquer sintoma de resfriado, de gripe, de mal-estar, você não deve ir, ok, irmão? Só para aqueles irmãos que estão se sentindo bem, estão bem de saúde. Se você tiver, hoje eu não estou muito bem, estou me sentindo meio mal, não vai não, ok? Estou com febre, não. A aula presencial para aqueles irmãos que estão... E você poderá, vamos transmitir cada domingo uma classe para os irmãos participarem também. Culto da Reforma nesse sábado agora, dia 31, às 16 horas, direto do auditório Rui Barbosa, no Instituto Presbiteriano Mackenzie. Teremos o coral intersinodal e a orquestra da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. E o reverendo Davi Charles Gomes será o pregador. Você pode, vou ver se eu mando para os irmãos o link, vai ser transmitido pelo IPB oficial, pelo Facebook e pelo YouTube. Sábado agora, dia 31, dia da Reforma Protestante. Ana Cláudia aniversariou dia 28. Parabéns, querida Ana Cláudia. Francisco Rodrigues e Maria Auxiliadora estão completando hoje mais um ano de vida matrimonial. Parabéns aos irmãos, que Deus muito os abençoe. Vamos lembrar da reforma? Só a fé, só a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente Deus, toda honra e glória, são as bases da nossa reforma protestante, os 5 solas, só glórias, só a Deus, somente as Escrituras como revelação de Deus para nós, somente Cristo como Salvador suficiente, salvação por graça, não por obras, e tudo através da fé, da nossa fé em Jesus Cristo. Essas são os 5 solas somente, que são diretrizes da reforma protestante do século XV. Daqui a pouco, então, estamos começando a nossa reunião, o nosso estudo da palavra do Senhor. A todos uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus. Daqui a pouco começamos. Boa noite, Adriana. Adriana, graças a Deus, acho que está melhor, né? Que bom. Melhorando a cada dia. Deus abençoe, Adriana. Janaína Lisboa, lá de Rio das Ostras. Saudade de Rio das Ostras. Deus abençoe esse povo aí dessa cidade linda. Eliassi está conosco, Deus abençoe Eliassi, beijinho pro Miguel, nosso irmão diácono Aurélio, Deus abençoe Aurélio, sua família, beijo aí pra Jane. Oi. Minervina, lá de longe. Ai, que bom que Minervina está sempre entrando, né? Entrando nos nossos cultos, participando conosco. Deus abençoe Minervina, o povo todo aí da sua cidade. Que o Senhor seja com vocês. Amém. Amém, amém. Graça e paz, irmãos amados. Deus abençoe a todos. Amor, se você quiser usar seu celular, você pode usar. Que a gente não vai usar lá. Ok, pode tá deixar. Bom? Tô aqui. Vamos adorar o Senhor. O Lourenço está aqui pedindo carinho. Lourenço não é brincadeira não, meus irmãos. Esse cachorrinho é uma bênção. Uma bênção que Jesus mandou pra gente. Vamos louvar o nosso Deus, irmãos. A Ele que é digno de toda honra e de toda glória.
vamos exaltar o Senhor, vamos levar agora o nosso pensamento ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, né? Sejam todos muito bem-vindos, todos os irmãos que estão aí participando com a gente. É uma alegria estarmos juntos agora, juntos para adorar o nosso Deus. Vamos orar? Ah, Pai de amor, Pai, sabemos que Jesus nos trouxe a mais importante possibilidade, que é de todos nós termos acesso a Ti, ó Pai, para Te adorar a hora que a gente quiser, no momento que a gente desejar. E esse é o momento, Pai, o momento da igreja se reunir diante do Senhor em adoração. Estamos em comunhão, Pai, contigo. Senhor, abençoe cada irmão que está chegando, que essa transmissão, Pai, chegue a todos aqueles que precisam de participar, de ouvir a Tua palavra, que de alguma maneira ela chegue aos lares, aquelas vidas que precisam de ouvir a Tua palavra e também que desejam adorar o Teu santo nome, ó Pai. Perdoa nossos pecados, purifica-nos, Senhor, lava-nos de todo mal, lava-nos, ó Pai, de todo o nosso pecado, no sangue de Jesus. Enche-nos da Tua presença, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor, que é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, é na presença de Deus que está a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A nossa vitória está em Jesus, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! O nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, soberano. Acima de todas as circunstâncias, o nosso Deus é soberano. E é Ele quem nos fortalece. Nós queremos nesta noite engrandecer o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para isso que estamos reunidos aqui nesta noite, para adorar e bendizer o nosso Deus. Queremos engrandecer o nome do Senhor. O próximo cântico, nós vamos adorar o Senhor. Ele vai declarar, no nosso desejo de adorar o Senhor, porque Ele é a nossa luz e Ele é a nossa salvação. Vamos declarar: Senhor, Tu és a minha luz. É o Senhor que guia os meus passos. Tu és a minha salvação. E a Ti nos rendemos, Senhor. Se ao Teu lado eu estou seguro em Tuas mãos, nada temerei. A palavra do Senhor diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Nem morte, nem vida, nem coisas do passado, nem do porvir, nem tristezas, nem angústias, nem fome ou nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus. E Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Mandar um abraço para a Omilda. Saudade, Omilda. Quanto tempo, né? Deus abençoe sua vida aí. Nossa irmã Sueli também lá de Lumiar, cumprimentando a todos. Abraço, Sueli. Abraço a todos. Graça e paz. Vamos direitinho. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Cantaremos, tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Estejamos ao lado, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Jesus já reina no reino dos céus, na terra. Nós que recebemos Jesus fazemos parte do reino dos céus na terra. E viver o reino dos céus na terra é complicado, é muita luta, porque a nossa terra não é essa aqui. Nós somos cidadãos dos céus, né? Nós somos da casa do Senhor, mas Ele virá, para sempre reinará eternamente, reinará em glória, reinará no novo céu e na nova terra. Irmãos, os nossos problemas só vão acabar quando Jesus voltar, enquanto estivermos nesse mundo. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, tereis covides, enfermidades, ladrões, corrupção na política, corrupção na igreja, corrupção em todo lugar, injustiça social, tereis divisões. Enquanto estivermos aqui, essa é uma realidade. Mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja,
para sempre reinará. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Estamos aqui para adorar o Senhor, e enquanto isso nós queremos viver do Espírito Santo algo novo. Alguns irmãos, pastor, o senhor ensinou uma música, falaram comigo, que bom. O senhor ensinou uma música, eu achei tão bonita. A Magali também me lembrou no aniversário do Guilherme. Abraço, Magali, Deus te abençoe, Guilherme, todo mundo aí. Pastor, você ensinou uma música bonita, eu fui para a internet, eu procurei, eu ensaiei a música, e o senhor nunca mais cantou, é verdade, Magali. Mas hoje nós vamos cantar essa música, algo novo. Coisa boa é quando na história da humanidade o Espírito Santo visita a igreja. Nós vivemos momentos novos, como foi a própria Reforma Protestante. Né? Vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Ó Espírito Santo de Deus, vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo, eu quero ser um novo homem transformado pelo Espírito Santo. Faz meu coração arder de amor de novo, amor por Jesus, o primeiro amor, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos clamar ao Espírito Santo com esta canção, algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Novamente isso. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Do início, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito
Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez, vem visitar? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Que o Espírito Santo esteja visitando nossas vidas, cada um de nós trazendo algo novo a cada manhã da parte do Senhor, transformando a nossa vida, transformando o nosso viver, tudo para a honra e para a glória do Senhor, né? Que Deus esteja abençoando aí a cada irmão e que Ele venha visitar a sua igreja, o Espírito Santo a cada dia. A palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo, mas a palavra também nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Que sejamos, irmãos, nesta noite, ao adorar o Senhor, que a palavra diz, com cânticos e hinos, né? Com hinos e cânticos espirituais, enchei-vos do Espírito. Que essa seja a nossa oração cada manhã. Vem me visitar, Espírito Santo. Traga algo novo, algo de Cristo para a minha vida, né? Me revista do novo homem em Cristo Jesus, despojando do velho homem e sendo renovado no novo homem pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus abençoe, meu irmão. E agora vamos cantar um hino do nosso cenário. Vamos ver qual irmão que vai escolher. Algum irmão já escolheu? Ainda não. Enquanto isso, eu quero saudar a nossa irmã Flávia Diniz, lá de Cordeiro. Um beijo aí para você. Beijo, Flávia. Deus abençoe, sua família, querida. suas crianças. Deus abençoe. Também, nossa irmã Maria Ete está entrando aqui. Que coisa Um maravilhosa. abraço, Maria Ete. Graça e paz, irmã. Deus abençoe. Sandra Morim. Deus abençoe, Sandra, você, sua família. Senhor seja com todos os seus queridos aí. Vamos aí, irmãos, escolhe um hino para nós louvarmos ao Senhor. Alzenir de Sena, que também está sempre conosco. Abraço, Alzenir. Que Deus esteja visitando você, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nossa irmã Terezinha está agradecendo as orações pela Elielza. Elielza participa do grupo Amigos do Sertão, né? Está um pouco adoentada, mas graças a Deus já está melhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Né? Vamos ver se alguém já escolheu aqui. Opa, hino 14. Hino 14? Hino 14. Vamos nós louvar a Deus. Eu acho que é esse. O que bota lá no... É bom, né? Ô Gui. Oi. Você pode ajudar a gente aqui um instantinho, filho? Guilherme chegou do trabalho agora há pouco, mas ele vai ajudar a gente aqui. Ele está fazendo aula online. Está estudando. Bota lá a letra pra gente, pros irmãos, filho. Vamos nós louvar a Deus. Passa a letra aí, irmão, pra gente poder ver lá. Dá pro Gui que ele passa a letra. Passa a letra aí pra gente. Pode vir. Só pode ser junto. Guilherme vai botar. Pronto. Louvor, vamos nós louvar a Deus, enchei-vos do Espírito Santo, irmãos, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos nós louvar a Deus, vamos
ao Senhor de toda luz. Santo, santo, santo em louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, santo, nosso Deus eterno Pai. Santo, santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vede, vede, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, 14, sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, santo. Próxima estrofe. Peraí, lá em cima. Lá em cima, sobe mais um pouquinho. Acho que é isso aí. Aí, nosso Deus Nosso eterno. Deus, já cantamos essa, Essa né? já foi, essa Então já. a próxima, exaltemos. Exaltemos nosso Deus, santo, santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, em louvor, em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, santo. Aleluia. Amém. Amém. Quem está conosco também nesta noite é o Heitor. Heitor é filho de Lalinho, irmão do Miguel, Deus irmão abençoe, do Heitor. Arthur. Grande beijo, Heitor, para você, para os seus irmãos. Em breve, a escola dominical vai voltar e você vai poder encontrar Atenção, com as tias. todas as crianças aí, dia 8 de novembro, retornamos à escola dominical, cada um vai direto para a sua classe, estamos estudando a palavra do Senhor, criançada. Papai e mamãe, leve o seu filho na escola dominical, domingo, dia 8, nós retornamos a partir de 9h30 às 10h30 da manhã. Esse é o nosso compromisso com as crianças, de ensinar a palavra do Senhor, o caminho do Senhor. E graças a Deus vamos retornar à nossa escola dominical, para que as crianças tenham acesso ao estudo da palavra na igreja, em nome de Jesus, né? Nós vamos agora, irmãos, orar ao Senhor, nos preparando para o estudo da palavra. Hoje estaremos encerrando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E semana que vem vamos iniciar a carta de Gálatas. Logo após 2 Coríntios vem Gálatas. Vamos continuar o estudo, buscando conhecimento, buscando conhecer a palavra, sem deixar escapar nenhum versículo, para aprender a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Então, Simone vai agora nos dirigir nesse momento de oração. Lembrar que a nossa irmã Varina está em tratamento do Covid, né? Ela fez radiografia, estava com 25% do pulmão comprometido, mas já está tomando os antibióticos, já está se tratando. Vamos orar para a nossa irmã Alvarina, né? Orar também pelo nosso irmão Ademir, que também está em tratamento, está com algumas dores, está tudo a cirurgia, está tudo bem, mas ele tem sentido algumas cólicas, algumas dorezinhas. Vamos orar para isso passar, para isso ir embora também, em nome de Jesus. E o nosso irmão a cada dia está se restabelecendo. Graças a Deus a cirurgia foi tudo muito bem. Mas depois da cirurgia ele ficou com essa dorzinha, mas vamos orar para isso passar, para ser apenas uma adaptação, né? Mas que isso passe em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso irmão Ademir, né? Amém. Feche os seus olhos aí, vamos falar com o Senhor, que o Senhor está nos ouvindo. E não importa se sou eu, se é você, se é o pastor, não importa quem está orando, porque o que importa é quem está ouvindo. E quem ouve é o nosso Senhor. Então
Então feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nos chegamos agora, Senhor, com o nosso coração sedento de aprender de Ti, ó Pai. Senhor, queremos aprender a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz a falar conosco. Ó nosso Deus, nós rogamos, ó Deus, a Tua presença neste momento, Senhor. Ó Pai, queremos colocar diante de Ti a vida das pessoas que estão enfermas. Visita, Senhor, neste momento, cada leito de hospital, Senhor, cada leito de CTI. Leva cura, Senhor, àqueles que necessitam, ó Deus, serem curados por Ti. E que isso seja para o testemunho da Tua palavra na vida de cada um, ó Deus. Senhor Deus, nós queremos também, ó Pai, rogar por aqueles que neste momento, ó Deus, estão aflitos, estão desesperados, seja por qualquer motivo, estão passando, ó Deus, por depressão, por ansiedade, angústias. Ó Deus, nós clamamos pela vida daqueles, ó Deus, que nesse momento necessitam de Ti, Senhor, como o único socorro na vida, Senhor, dessas pessoas. Socorre a cada um, ó Pai, leva, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo incendeie os corações, ó Deus, curando, tirando, livrando de todo o mal, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos também Te agradecer pelos nossos queridos irmãos, Te agradecer por nosso irmão Ademir, nossa irmã Terezinha, por todos aqueles, ó Deus, pela nossa irmã Cleide Lélia, pela Elielza, ó Pai, todos aqueles que devagarinho estão se recuperando, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe cada vez mais e mais. Colocamos diante de Ti a vida da nossa irmã Alvarina, Senhor Deus, que os remédios, o tratamento que ela está fazendo possa ter sucesso e nossa irmã fique curada para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Entregamos nas Tuas mãos a vida da Anita e sua família, a vida de Maria José e sua família. Ó Pai, tenha misericórdia, ó Deus, porque essas irmãs carecem da Tua presença, juntamente, ó Deus, com suas famílias, para que os cuidados com elas, ó Pai, possa levar o conforto e a tranquilidade, ó Pai. Senhor, Te agradecemos pelos aniversariantes, nossa irmã Ana Cláudia, que aniversariou ontem. Ó Senhor, que o Senhor a abençoe o trabalho maravilhoso que ela faz, ó Pai, na escola, com aquelas crianças. Que o Senhor a abençoe ricamente. Amém. Abençoe também, Senhor, nossos irmãos que estão completando aniversário de casamento, nosso irmão Francisco e sua esposa Maria Auxiliadora, ó Pai, que o Senhor seja com eles, abençoando aquele lar. E agora, Deus, fala aos nossos corações através do estudo da Tua palavra. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Bom estarmos reunidos nesta manhã. Hoje vamos encerrar o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coisa boa, né? Como é gostoso a gente pegando a Bíblia, estudando juntos, meditando juntos na palavra do Senhor. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso edifica, né, a nossa alma com a palavra do Senhor. Então abra agora a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, um texto bem interessante. Se você quiser agora compartilhar com alguém também, para estudar a Bíblia com a gente, com a sua família, com a sua casa, né, para a gente estudar junto a palavra do Senhor nesta noite. 2 Coríntios 13, todo o capítulo. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente, pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não
os pouparei. Frase dura. Se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os irmãos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Encerramos assim, irmãos, esta carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que poderia ser a igreja de Olaria, que poderia ser a igreja Bela Vista, que poderia ser a igreja do Cônego, a igreja do Senhor. Sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja relativamente complicada. Se você acha que a sua igreja é complicada, olhe para a igreja de Corinto que você vai ver o que realmente é uma igreja difícil, uma igreja complicada. Bom, essa carta do apóstolo Paulo, ela é, na verdade, que estamos encerrando agora, ela é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É nessa carta onde o apóstolo Paulo ele coloca sentimentos dele, ele abre o coração dele. Essa carta é uma carta muito boa para pastores lerem, porque nesta carta, apesar de Paulo trazer doutrina, trazer ensinamentos, mas essa é uma carta muito pessoal, onde Paulo fala dos seus sentimentos pastorais, onde ele fala das suas dificuldades pastorais. Então essa carta, ela se torna uma carta muito diferenciada das outras. A maioria das cartas, Paulo fala muito de doutrina, de ensinamentos para a igreja, mas nessa carta, Paulo vai tratar do seu relacionamento com a igreja. No mesmo tempo que ele está tratando da igreja de Corinto, ele está tratando do seu relacionamento pastoral com a igreja de Corinto.
Então, isso faz dessa carta uma carta muito diferenciada, as cartas que ele manda para a igreja de Corinto. Há no coração do apóstolo Paulo nessa carta uma preocupação com a sua terceira visita. Ele está preocupado porque ele vai visitar, ele está se preparando para uma terceira visita àquela igreja. Ele já tinha estado lá 2 vezes, foi uma para a fundação, depois ele foi lá resolver alguns problemas e agora ele está se preparando para a sua terceira visita. E a grande preocupação desta carta é preparar a igreja para a sua terceira visita àquela igreja. Nós não sabemos o resultado desta carta, mas é interessante, irmãos, que Clemente de Alexandria, que foi um líder da igreja nos seus primórdios, ele foi ensinado pelos próprios apóstolos, ele foi discipulado pelos apóstolos e se tornou um dos pais da igreja, no início da história da igreja. Clemente de Alexandria, cerca de 30 anos depois que Paulo escreveu essa carta, ele também escreveu uma carta para a igreja de Corinto, onde ele está questionando aquela igreja, que depois alguns presbíteros, de um modo indevido. Então parece que a igreja de Corinto era uma igreja complicada. E quando eu vejo isso na história, né, que Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, aí no início da igreja, um homem que foi ensinado pessoalmente pelos apóstolos, ele vai depois mandar uma carta para a igreja de Corinto, porque aquela igreja tinha deposto alguns dos seus presbíteros e de um modo indevido, sem ter o cuidado devido para fazer esta retirada, essa deposição desses presbíteros. Isso, a história da igreja nos conta esse relato. Depois disso, a cidade de Corinto ela é tomada pelos bárbaros alguns séculos depois, e com isso nós não temos mais notícia da igreja de Corinto. Nós estivemos lá nas ruínas de Corinto, visitando no ano passado, né, as ruínas de Corinto, e depois... quando passei lá, eu fiquei lembrando dessas cartas, falei, Senhor, quanta história aconteceu aqui nesta cidade. Então, essa carta é uma preparação de Paulo para a sua terceira visita. Nós não temos o resultado desta terceira visita, né? Só sabemos que Clemente de Alexandria escreveu também depois àquela igreja uma carta, porque alguns presbíteros foram depostos ali de modo indevido, de acordo com a visão de Clemente de Alexandria. Depois os bárbaros invadiram aquela cidade e provavelmente dali para diante a história muda muito enfaticamente. Hoje nós só temos as ruínas lá de Corinto. Bom, nós podemos dividir esse texto em 4 partes. A primeira parte, irmãos, do versículo 1 ao 4, que é o proceder final de Paulo. Ele vai falar aqui nesta primeira parte das suas atitudes. Está aqui no versículo 1 a 4. Ele vai falar para a gente aqui, esta é a terceira vez que vou visitá-los. Está no meu plano de visitar vocês. De acordo com Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:5, alguém só poderia ser julgado de acordo com testemunha de 2 ou 3 pessoas. Teria que haver o testemunho de alguém para se condenar uma outra pessoa, para provar. Ele vai dizer então, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão que está acontecendo aí será decidida. Paulo diz que essa terceira visita dele seria uma visita muito decisiva na vida da igreja de Corinto.
talvez ele poderia declarar que seria o terceiro testemunho. Ele já tinha estado naquela igreja na sua formação, depois ele volta àquela igreja e viu os graves problemas que estavam acontecendo ali no meio daquela igreja. E por último, ele está agora se preparando para uma visita final e uma visita decisiva com a igreja de Corinto. Ele vai dizer, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez aí. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei. Paulo está falando que ele voltaria à igreja de Corinto, mas para um momento decisivo. Ele vai dizer, já estive aí uma segunda vez, ele tratou de pecados sérios na igreja, de um jovem que estava tendo relacionamento com a sua madrasta. A igreja de Corinto estava envolvida em muitos pecados, muita divisão, uma igreja muito complicada, em muita inveja, cada um queria se achar melhor do que o outro, cada um dizia que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Era uma igreja amplamente dividida, e Paulo vai dizer, olha, quando eu for agora eu vou para resolver o problema. Eu irei aí para decidir e todas essas questões. Ele vai dizer, e eu não vou poupar pecado. Eu não vou deixar passar nada em branco. Não os pouparei. Visto que vocês buscam provas que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Um grande problema que Paulo sofria na igreja de Corinto é que ele era muito criticado por não ser um super apóstolo, né? Como os irmãos lembram que ele falava. Porque Paulo não usava de retórica, Paulo não usava de sabedoria humana, Paulo não usava de se mostrar uma pessoa muito especial, de se mostrar uma pessoa muito poderosa. Paulo era uma pessoa muito simples, muito humilde, muito simples, muito amoroso, muito paciente. E por esse motivo, alguns achavam que Paulo era insignificante. Ele era um fraco, muitos diziam que na carta ele era muito forte, falava muito, mas pessoalmente ele era fraco, ele era um fraco pregador, ele não tinha uma oratória boa. Então ele vai dizer aqui nesse texto que a fraqueza dele se assemelha à própria pessoa de Jesus. Jesus crucificado. E então ele está olhando para esta igreja, dizendo que não pouparão aqueles que estão vivendo em rebelião à sua própria autoridade. E Cristo também pareceu fraco. Na cruz, como foi a morte de Cristo? Como foi o final de Cristo? Como foi o final da história de Jesus? Muitos olhavam para Jesus dizendo, é um fraco. Que líder é esse? Que líder é esse que vai morrer e morrer numa cruz? Esse não é o nosso líder. Não foi justamente esse o problema dos judeus? E eles não colocaram zombando lá na cruz, rei dos judeus, mostrando assim, ele está morrendo numa cruz humilhado. Paulo vai dizer que quando ele se mostra à igreja em humildade, quando ele se depara com a igreja numa postura de renúncia até mesmo dos seus direitos, porque ele teria esse direito até de ser sustentado para a igreja de Corinto, mas aquela igreja não queria ajudá-lo, não queria sustentá-lo, ele era sustentado por outras igrejas. Quando ele é visto em renúncia e não sendo uma pessoa de ostentação, ele vai dizer que nisso ele se assemelha a Cristo.
porque Jesus, quando morre, ele se demonstra um fraco, ele se demonstra alguém que renuncia tudo para morrer numa cruz. E Paulo vai dizer: eu estou fazendo semelhante a Cristo, eu estou renunciando tudo por amor a vocês, por amor a esta igreja. E ele mesmo diz: quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Então, essa primeira parte desta carta, o apóstolo Paulo vai falar do seu propósito final, o seu parecer final. Ele manda essa carta porque ele está se preparando para visitar aquela igreja pela terceira vez. E ele diz que não vai poupar ninguém quando isso acontecer. Ele vai dizer aqueles que o julgavam como fraco, ele vai dizer: eu tenho buscado viver a semelhança de Cristo. Cristo não se ostentava, Cristo não estava preocupado em se mostrar forte, mas ele estava preocupado em se mostrar servo e fazer a vontade do Pai, porque ele precisava de agradar ao Pai. Esse grande ensino de Paulo para cada um de nós. Depois, ele vai dizer que ao mesmo tempo que Zebul se mostrou fraco, mas hoje Jesus está vivo. E ele vai dizer que ele também iria naquela igreja, agora numa nova postura de autoridade, à semelhança de Cristo. Na parte 2, vai falar da esperança dele de ver mudanças naquela igreja. Essa é a parte 2 desse texto. Ele tinha grande esperança de que esta carta traria àquela igreja uma postura diferenciada. E aí está do versículo 5 ao versículo 10. Traria arrependimento àqueles irmãos e traria mudança de vida na vida daqueles irmãos. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Ele vai dizer aqui: examine-se cada um pessoalmente, examinem-se para ver se realmente estão na fé, se as atitudes de vocês condizem com as atitudes de servos de Deus. E esse exame deve ser um exame pessoal. Ele vai dizer: examinem-se para ver se realmente estão vivendo de acordo com a fé. Provem a si mesmos. Esse exame da nossa vida, irmão, tem que ser um exame muito pessoal. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, para que vocês andem no caminho certo. Paulo, então, nessa expectativa de uma mudança na vida da igreja, ele chama primeiro a igreja a um exame pessoal, cada um individualmente. É o que nós somos chamados hoje, a examinar a nossa vida. Eu não tenho que examinar obrigatoriamente a vida dos outros, mas eu tenho que examinar a minha vida. Examinem-se se essa atitude de vocês é uma atitude correta diante do Pai. Ele vai dizer: eu oro para que vocês façam o bem, eu oro para que vocês caminhem na verdade, porque nada se pode fazer contra a verdade. E eu oro para que vocês sejam aperfeiçoados. Essa é a esperança do apóstolo Paulo, de que cada um se examinasse e mudasse de conduta, porque ele orava para que cada um andasse fazendo o bem. Ele orasse para que cada um andasse na verdade e para que cada um fosse aperfeiçoado até o dia do Senhor e até ele poder voltar àquela igreja na sua terceira visita. O versículo 9 vai dizer: porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é essa, que vocês sejam aperfeiçoados. Que aquela igreja chegasse a um amadurecimento, chegasse a uma conduta digna do Evangelho de Cristo. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor,
segundo a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Então, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo vai nos mostrar da sua esperança de mudança naquela igreja, de que eles fossem aperfeiçoados através do exame pessoal de cada um, se a conduta deles estava em conformidade com a palavra do Senhor, e que ele orava para que eles andassem no bem e que eles fossem aperfeiçoados na sua caminhada. E aqui nós chegamos então na terceira parte desse capítulo 13, onde ele vai se despedir dos irmãos. Ele vai aqui iniciar a sua despedida dos irmãos da igreja de Corinto, as suas saudações finais, que ele vai nos ensinar aqui nesse texto, a sua saudação final aos irmãos ali daquela igreja. Então ele vai dizer: quanto mais, irmãos, a Deus. E ele dá aqui 4 atitudes para nós tomarmos até Jesus voltar. Procurem aperfeiçoar-se. Isso é pessoal. Cada um individualmente, ele vai dizer: procurem aperfeiçoar-se. Segunda coisa que Paulo vai dizer: consolem-se uns aos outros. Procure levar consolo para cada irmão na sua luta, na sua dificuldade. Devemos consolar uns aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar, porque naquela igreja era tão complicado. E todos vocês devem viver em paz. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele vai dizer: irmãos. Apesar de ele ter tantas diferenças com aquela igreja, ele chama todos de irmãos. Quem é irmão? É quem professa Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes as pessoas podem ter diferentes ideias de alguns assuntos, porque não aprenderam ainda, estão na caminhada, mas ele vai dizer irmãos. Ele não se vê distante daquelas pessoas. Ele os chama de irmãos. Longe de um sectarismo, longe de se achar melhor ou diferente, ou longe de se achar ele o correto e os outros estão todos errados. Ele continua chamando aquela igreja de irmãos. E ele convida aquela igreja a 4 atitudes: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, tenham o mesmo modo de pensar e vivam todos em paz. Nos aperfeiçoar como? Conhecendo a palavra, estudando a palavra. Nos consolar como? Cuidando uns dos outros e nos exortando e nos edificando na palavra. Ter o mesmo modo de pensar como? Da mesma maneira, todos pensarmos, temos a mente de Cristo transformada pela palavra de Deus. E assim nós viveremos em paz. Nós viveremos em paz. E ele aqui, quando ele vai dizer disso, que viverão em paz, né? Ele vai dizer: e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Os coríntios achavam que a prova de que Deus estava no meio deles é porque naquela igreja, os irmãos lembram disso, haviam muitas manifestações espirituais, de profecias, de línguas, né? Muitas manifestações espirituais. E os coríntios achavam que por esse motivo era uma prova de que Deus estava no meio deles. E Paulo vai dizer: não é esta a prova maior de que Deus está no meio de vocês. A prova maior de que Deus está no meio de uma igreja. Ouça isso, meus irmãos. A prova maior de que Deus está no meio de uma igreja é onde todos caminham naquela igreja, se aperfeiçoando, se consolando mutuamente,
quando todos caminham na igreja tendo o mesmo modo de pensar, sabendo pensar da mesma maneira, respeitando o pensamento e vivendo em paz. Essa é a maior manifestação de que Deus está no meio da sua igreja. Muito mais do que dons espirituais, de profecia, de línguas, a manifestação do agir de Deus, da presença de Deus, está no aperfeiçoamento dos irmãos, no consolo e cuidado de um para com o outro, de terem o mesmo pensar, o mesmo parecer, e que todos vivem em paz. Essa é a maior manifestação da presença de Deus. E ele vai dizer: e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam salvação. Vou mandar um beijo para vocês, ó. Um beijo, meus irmãos amados. Um beijão para todos vocês. Saudai-vos com ósculos santos. Qual é a maneira amorosa de saudação hoje? Alguns dão beijo para saudar. Alguns dão um aperto de mão. Outros gostam de dar um abraço em uma pessoa que você tenha mais intimidade. O beijo era uma forma muito comum nos tempos de Cristo, naquela região ali, de se saudar um ao outro, principalmente dentro da família. As pessoas beijavam umas às outras, né? Isso era tão comum que até o beijo mais famoso da história, que foi o beijo que Judas deu em Jesus, era uma atitude muito comum daquele tempo, das pessoas se despedirem com um beijo, saudarem com um beijo, né? Quando chegar a dar um beijo, era uma coisa muito comum, era um modo de saudação muito comum. Como hoje pra gente hoje é até difícil, né? Com a Covid, não tá nem podendo abraçar ninguém, né? Mas tinha esse costume de abraçar um ao outro, de apertar a mão um do outro. Então, o beijo era uma manifestação familiar. E quando Paulo vai dizer para todos os irmãos se beijar uns aos outros, ele estava mostrando que todos nós fazemos parte de uma mesma família, que não há acepção de cultura, que não há acepção de nenhum tipo de distanciamento, mas todos nós devemos nos acolher como irmãos. Então ele diz a ele: saudai-vos com um beijo santo, né? Uma forma cultural do seu tempo, como também era uma forma cultural na época de Cristo, o lava-pés. As pessoas chegavam na casa, quando você chegava na casa de alguém, normalmente as pessoas lavavam seus pés, era um modo cultural muito comum. E também era comum naquela época as mulheres usarem véu, né? Que se nós olhamos na Bíblia, era muito comum na cultura daquela região, mulheres usarem véu. Então a palavra de Deus vai usar situações culturais para manifestar o relacionamento da igreja. Temos que tomar cuidado com isso, porque alguns fazem disso aqui doutrina. Existem igrejas que têm o dia do lava-pés como um culto especial, doutrinário, quase como sacramento, quase para alguns, né? Algumas igrejas mandam as mulheres usar véu, o que hoje em dia já não é uma questão cultural dos nossos dias. Alguns acham que deve também dar um beijo ao sair da igreja, porque Paulo fala isso. Temos que entender, irmãos, que o beijo santo da saudação dos irmãos era uma atitude de acolhimento e uma atitude de amor do reino. Temos que lembrar aqui, irmãos, que o lavar os pés era uma atitude de humildade, de cuidado com nossos irmãos. Essas coisas devemos sempre ter. Acolher a todos na igreja, receber a todos com humildade na igreja, né? Naquela época mulheres usavam véus, mas mulheres eram recebidas na igreja, porque em alguns lugares mulheres nem podiam chegar, mulheres são acolhidas na igreja. Mas isso não é doutrina, isso aqui são manifestações culturais que Paulo e Jesus vão usar para nos ensinar preceitos
da vida da igreja, do acolhimento, do amor, né? Do acolher a todos com igualdade, com amor no reino de Deus, na presença do Senhor. E por último, encerrando, nós temos aqui a bênção, e é interessante essa bênção que nós encontramos aqui, que ela é a única vez que Paulo faz uma bênção trinitária. Paulo vai citar Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar da Trindade, que é uma doutrina que surgiu depois em alguns concílios da igreja, né, no decorrer da história da igreja, e aí vai surgir a doutrina da Trindade, em alguns concílios da igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos, né, para acertar algumas doutrinas, foi ali colocado. Não existe na Bíblia a palavra Trindade, mas nós podemos ver nesse texto que Paulo vai falar do único Deus em 3 pessoas. Ele vai dizer: ora, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Interessante, aqui de 2 Coríntios 13, até hoje nós, pastores, abençoamos as igrejas e usamos essa bênção apostólica. Nós começamos com a bênção aarônica e terminamos com a bênção apostólica, baseado nesse texto aqui. Sempre, os irmãos, né, no final do culto, eu falo: meus irmãos, vamos receber a bênção final para encerrar o culto. É baseado nesta bênção de Paulo aqui, à igreja de Corinto. E, meus irmãos, eu quero terminar essa palavra. Eu quero terminar essa palavra de hoje colocando Jesus no lugar de Paulo. Ele está dizendo: eu vou aí de novo. E quando eu for, eu não vou poupar ninguém. Tem muita gente na igreja hoje em rebeldia. Tem muita gente hoje igual Corinto. Está na igreja, mas em rebeldia. Está na igreja, mas com uma conduta que não condiz a um filho de Deus. E acha que está tudo bem. Tem gente que acha que Jesus é igual ao apóstolo Paulo. Fala que vai vir, mas não vem nada. Não é verdade? Ele fala que vai vir mais uma vez, alguns poderiam ler e falar assim: duvido que ele venha. Jesus está voltando. E ele fala: eu vou estar com vocês 3ª vez. Jesus veio na história na 1ª vez. Jesus veio na sua vida na 2ª. Ele te chamou e ele está vendo a conduta que você tem no seu dia a dia. Eu quero olhar na pessoa de Paulo, a pessoa do pastor Jesus. E olhar nesta carta, assim como Paulo dizia: eu vou visitar-vos pela 3ª vez. E assim como ele dizia que não vai poupar ninguém, eu posso ver em Jesus as mesmas palavras. Assim como ele foi um pastor humilde, desprezado por aquela igreja que se rebelava contra ele, mas no fundo as pessoas estavam se rebelando contra Deus, porque Paulo queria mostrar o próprio exemplo de Cristo na sua conduta, e ele queria ser um pastor aprovado pelo Senhor, acima de qualquer coisa. E ele virá. E como Paulo diz aqui nessa carta, ele não poupará ninguém. E ele espera que quando ele voltar, ele nos encontre aperfeiçoados. Ele nos encontre, porque ele nos chamou um dia
aperfeiçoados. Ele espera que quando ele voltar, quando Jesus, o sumo pastor, voltar, ele nos encontre nos consolando uns aos outros. Ele nos encontre tendo o mesmo pensar. E ele nos encontre vivendo uma vida de paz. Depois que eu acabei de ler todo esse texto, sinceramente, Jesus tocou meu coração para falar isso. E eu pude ver na vida de Paulo um pastor ao exemplo de Jesus, que não vive aqui para ostentar nada, que não está preocupado em mostrar sabedoria, em mostrar que sabe muito, que conhece muito, de que tem uma retórica maravilhosa. O pastor, segundo Jesus, não se preocupa com essas coisas, mas ele se preocupa em alertar a igreja, como Paulo alerta aqui. Se aperfeiçoem, porque na terceira vez que eu voltar, eu não vou poupar ninguém. Não vou poupar ninguém. Agora é com vocês. O ensino está dado, a palavra está dada, o ensino está entregue. E ele vai dizer aqui, a semelhança do apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, não os pouparei. Se você, meu irmão, está na igreja de brincadeira, se você está na igreja e fala, ninguém me tira daqui, eu fico aqui, eu faço o que eu quiser, em rebeldia contra a palavra, muitas vezes em rebeldia contra o seu próprio pastor, talvez a semelhança da igreja de Corinto, difamando o seu pastor, falando que o seu pastor não prega bem, que o seu pastor não serve, que o seu pastor não tem uma oratória muito boa, não tem muito conhecimento. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em exortar a igreja, para que cada um se aperfeiçoe, para cada um se console, que tenham o mesmo pensar e vivam em paz. Porque assim como Paulo, Jesus voltará, ele nos visitará mais uma vez, ele virá em glória, em autoridade, não mais numa cruz como ele veio, e morreu numa cruz humilde, em fraqueza, mas Jesus virá em glória. Se prepare, para que você seja achado em verdade na casa do Senhor, seja encontrado em verdade na casa do Senhor, porque quando ele voltar, ele não vai poupar ninguém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos, graça e paz. Vamos encerrar agora com a bênção apostólica. Nada melhor que é baseada nesse texto aqui que nós estudamos hoje, de 2 Coríntios 13:13. Temos a bênção araônica, que nós iniciamos, e a bênção apostólica baseada nesta aqui, porque esta é a única carta em que Paulo termina com uma bênção trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, irmãos, encerrar buscando a bênção do Senhor. Pai, abençoa a tua igreja. Jesus, sabemos que o Senhor virá e nos visitará. Assim como Paulo dizia que qualquer hora chegaria naquela igreja e queria encontrá-la preparada para que ele não precisasse de agir com rigor. Senhor, ó Pai, venha sobre a igreja presbiteriana de Olaria, que a tua palavra prepare a tua igreja para a volta de Jesus, para que quando o Senhor vier nos visitar, nos encontre buscando o aperfeiçoamento, andando em consolar um ao outro, em ajudar um ao outro, caminhando em paz, Pai, caminhando em paz e todos com a mesma mente, em conformidade com a tua palavra. Ó Pai, graças te damos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, irmãos, e recebam a bênção. Amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
Que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador amado, que a alegria, a consolação, que o domínio e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe. E assim como Paulo falou que ia visitar, Jesus também a qualquer hora vem nos visitar. E que ele encontre a igreja pronta e preparada na verdade, na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Tá, meus irmãos? Vamos agora despedir de vocês aí, levar para Simone despedir. Hoje temos que mandar o bolo para o Francisco e a Ana Cláudia. Ana Cláudia aniversariou ontem, bolo para ela. Hoje é o Francisco e Maria Auxiliadora, que estão completando mais um ano de casamento. Parabéns aos nossos irmãos. Fora hoje para a gente cumprimentar. Então, peraí que eu vou mostrar para Simone. Simone que está lá acompanhando, quem está no culto, ela vai cumprimentar vocês aí, tá, meus irmãos amados? Graça e paz. Vou passar aqui para Simone, que vai cumprimentar os irmãos. Ela falou que tem bastante gente de fora, que bom. Temos vocês com a gente aqui para estudar a palavra do Senhor. Cumprimentar os irmãos da nossa igreja, né? A gente cumprimenta sempre, até porque a gente encontra sempre. Agora eu quero cumprimentar os irmãos que estão bem distantes. Quer ver, ó? Minervina a gente já cumprimentou. Fabiana de Carvalho, que ela é de Belo Horizonte, estou cumprimentando também. Deus abençoe. Também tem umas irmãs aqui. Peraí que eu vou achar aqui. Só um minutinho. Já estou achando aqui. Tem uma irmã que é lá de Novo Horizonte. Quer ver? Tem a irmã Marina, que é do Espírito Santo. Deus abençoe, Marina. Tem uma outra irmã que é lá de Rondônia, nossa irmã Wanda. Deus abençoe essas irmãs tão distantes que estão participando aqui conosco. Que bênção, Rondônia é longe pra caramba, né? É verdade. Que legal, mas as irmãs estão aí participando conosco. Grande beijo para essas irmãs de longe. Tchauzinho para os nossos irmãos e a gente se encontra no domingo, se Deus quiser. Amém, irmãos. Assim como a igreja de Corinto está preparada para a chegada do pastor apóstolo Paulo, que sejamos preparados para a chegada do bom pastor de Jesus, que está voltando para buscar a sua igreja. Amor, dá tchau pro pessoal. Tchau, queridos. Tchau, irmãos. Deus Vou dar abençoe tchau a agora todos. também. Tchau. Deus abençoe a todos, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe, tá? Aperfeiçoai-vos. Consolai-vos uns aos outros. Como a palavra diz aqui, né? Tenhamos a mesma mente, o mesmo parecer de acordo com a palavra. Ela que nos faz pensar igual. E que nós caminhamos em paz. E aí Jesus vem visitar e nós estamos prontinhos para subir e estar com Ele eternamente. Fiquem na paz, irmãos amados. Beijo. Amor, manda um ósculo santo aí pro pessoal, igual o Paulo falou, né? Beijo santo aí. Beijo para as crianças que estão aí. Beijo para o Heitor que deve Bom, participar. como a gente não pode atualmente dar abraço, né? Beijo. E nem apertar a mão, a gente pode dar um beijo igual a Simone mandou. Vou dar um beijinho de novo, amor. Para cumprimentar os irmãos aí. Isso. Vamos fazer assim na igreja agora, irmãos. Mandar um beijinho para os irmãos assim, né? Já que a gente não pode apertar a mão, não pode abraçar, mas essa é uma marca de amor, de cuidado da igreja. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe todos. Ótima noite. Na paz. Amanhã, se Deus quiser, 9 horas estarei lá na igreja. Quem quiser aparecer lá, vai ser muito bom. Paz.